Controle financeiro online, estilo de vida. Os homens mais ricos do Brasil, top 10 da lista da Forbes anualmente. A Forbes lança uma lista com as pessoas mais ricas do mundo. Conheça agora o top 10 do Brasil. Artigo escrito por Marcos Vitória em 28 de setembro de 2021. De onde vêm as fortunas dos homens mais ricos do Brasil? Apesar da retração econômica mundial no ano de 2020, o número de bilionários aumentou, a nível mundial e nacional. De acordo com a Forbes, o Brasil foi o sétimo país do mundo que mais ganhou bilionários na última década. Então, hoje em dia, existem 65 brasileiros na lista dos bilionários da Forbes, sendo que 11 entraram nessa lista no último ano. O total acumulado da fortuna desses homens totaliza o 219,1 bilhões. Entretanto, ao contrário dos anos anteriores, a nova edição da lista considerou o país de domicílio dos bilionários. Então, neste artigo, vamos conhecer os 10 brasileiros com as maiores fortunas, independentemente de onde residem, e os investimentos que fizeram. Boa leitura! Quem é o homem mais rico do Brasil? Top 10. Posição nome Fortuna 1. Jorge Paulo Lemano, 16,9 bilhões. 2. Eduardo Saverino, 14,6 bilhões. 3. Marcel Herman Telesu, 11,5 bilhões. 4. Jorge Mou Filho, 11,3 bilhões. 5. Carlos Alberto Sicupira, 8,7 bilhões. 6. Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, os 7,4 bilhões. 7. Irmãos Safra, descendentes do Joseph Safra, os 7,1 bilhões. 8. Alexandre Beringu, 7 bilhões. 9. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, 6 bilhões. 10. Alceu Elias Feldmano, 5,4 bilhões. Os 10 homens mais ricos do Brasil. Os 10 homens mais ricos do Brasil Ranking. Conheça detalhadamente quem são aqueles que detêm as maiores fortunas do Brasil. Junte-se a mais de 239.950 pessoas. Entre para nossa lista e receba conteúdos exclusivos e com prioridade. Conteúdos de finanças pessoais e investimentos. Ofertas de produtos financeiros, cartões, empréstimos e investimentos. 1. Jorge Paulo Leman, patrimônio. O 16,9 bilhões. Foto. Valéria Gonçalves. Jorge Paulo Leman é um dos maiores empresários da história do nosso país. Junto com Marcel Teles e Beto Sicupira, fundou a 3G Capital, uma empresa de private equity, capital privado. Hoje, ele detém participação em marcas como Sonho de Valsa, Oreo e Trident, através da Kraft Heinz, Brahma, Stella Artois e Budweiser, através da Ambev, Burger King e Lojas Americanas. Atualmente, é o homem mais rico do Brasil. 2. Eduardo Saverin, patrimônio. O 14,6 bilhões. Foto. Roseli Andreon. Eduardo Saverin é um empreendedor e investidor que participou da criação do Facebook, junto com Mark Zuckerberg e outros 3 alunos de Harvard. Em 2012, com a abertura de capital do Facebook na Nasdaq, Saverin entrou para o rol de bilionários da Forbes.
3. Marcel Herman Teles Patrimônio. O 11,5 dólares bilhões barra foto. Paulo Friedman Marcel Teles é sócio, junto com Lemani Beto Sicupira, da Ambev e da 3G Capital. Ademais, sua carreira e fortuna foram construídas no mercado financeiro através da expansão dos negócios em que ele se tornou sócio. 4. Jorge Mou Filho Patrimônio. O 11,3 dólares bilhões barra foto. Edilson Dantas Jorge Mou Filho é médico, empresário e presidente do Conselho de Administração da maior rede de hospitais privados do país, a Dor. Em 2020, a Rede Dor abriu seu capital na B3 no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013. Dessa forma, houve um crescimento expressivo do patrimônio de Jorge Mou, fazendo, assim, com que ele subisse algumas posições no ranking da Forbes. 5. Carlos Alberto Sicupira Patrimônio. O 8,7 dólares bilhões Carlos Sicupira é empresário e, ao lado de Marcel Teles e Lemani, controla a 3G Capital. Ademais, ele é administrador por formação e construiu sua fortuna através dos negócios em que se tornou sócio. Do mesmo modo que seus dois parceiros, Carlos Sicupira teve um aumento expressivo de seu patrimônio com a fusão da Ambev com a Interbrev. 6. Vicky Safra Patrimônio. O 7,4 dólares bilhões barra foto. Bruno Poletti Vicky se casou com o banqueiro Joseph Safra em 1969. Joseph nasceu no Líbano, mas foi naturalizado brasileiro. Além disso, ele veio de uma família de banqueiros e chegou a se tornar o banqueiro mais rico do mundo. Além disso, infelizmente, em dezembro de 2020, Joseph Safra veio a falecer. Por isso, sua fortuna foi distribuída entre a esposa e os filhos, fazendo, assim, com que eles se tornassem uma das pessoas mais ricas do Brasil. 7. Irmãos Safra. Os irmãos Safra são Jacob Safra, David Safra, Esther Safra e Alberto Safra. Então, com o falecimento do pai, eles herdaram uma parte da fortuna. Desse modo, suas fortunas acumuladas os colocam como a 7ª pessoa mais rica do Brasil, com os 7,1 dólares bilhões. 8. Alexandre Bernier Patrimônio. O 7,1 dólares bilhões barra foto. Lauro Jardim. O executivo Alex Bering é um dos sócios e fundadores da 3G Capital, uma das maiores empresas de private equity do Brasil. Além disso, ele é presidente da Kraft Heinz e já foi diretor da Ambev e CEO da América Latina Logística, ALL. 9. Dulce Pugliese de Godoy Bueno Patrimônio. O 6 dólares bilhões barra foto. Marcelo Borgongino Dulce fundou, junto com seu ex-marido Edson de Godoy Bueno, a rede de assistência médica Amil. Contudo, em 2012, venderam a maior parte do capital da Amil e investiram o valor na aquisição da maior empresa nacional de medicina diagnóstica, a DASA. 10. Alceu Elias Feldman Patrimônio. O 5,4 dólares bilhões barra foto. Reprodução acervo barra et. Globo,
https://revista-global.com/barra-colunas-melhores-do-traço-agronegócio-notícia-2013-12-crescer-cult-Alceu Elas Feldman é presidente e fundador da Fetipar, uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, e possui uma fortuna acumulada de US$ 5,4 bilhões. Nesse sentido, ele detém 85% da empresa, que, por sua vez, é responsável por cerca de 15% do mercado brasileiro de fertilizantes e defensivos agrícolas. Dúvidas frequentes sobre o assunto. Naturalmente, pode ter restado alguma dúvida sobre o tema. Então, vamos abordar os assuntos complementares agora. É possível ficar rico rápido? Quantos bilionários tem no Brasil? Quem é a pessoa mais rica do mundo? Qual é a família mais rica do Brasil em 2021? Aprenda com os homens mais ricos do Brasil. Se você ler a biografia de todos esses brasileiros citados neste artigo, verá que sua fortuna foi conquista depois de décadas de muito esforço e perseverança. Além de terem uma crença inabalável, eles eram muito disciplinados e obstinados pelo sucesso. E não poderia ser diferente, pois não há atalhos no caminho em direção à riqueza. Se quisermos conquistar liberdade financeira e construir um patrimônio sólido, temos que ser esforçados, perseverantes, disciplinados e focados. Continue aprendendo. Gostou de conhecer quem são os homens mais ricos do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nós. Veja nossos outros conteúdos sobre investimentos e finanças, no nosso canal Nobre Invista. Buscar Forbes Money Carreira, Forbes Tech, Forbes Life Listas, Forbes Mulher, Forbes Agro, Forbes ESG, Forbes Saúde, Colunas, Forbes Collab, Brand Voice, Infomercial, Notícias. Seja um assinante Forbes Money Carreira, Forbes Tech, Forbes Life Listas, Forbes Mulher, Forbes Agro, Forbes ESG, Forbes Saúde, Colunas, Forbes Collab, Brand Voice, Infomercial, Notícias. Início Forbes Money os maiores bilionários em cada estado brasileiro. Os maiores bilionários em cada estado brasileiro. Mais de 30% dos bilionários brasileiros na lista da Forbes deste ano nasceram em São Paulo. Mariângela Castro, 31 de agosto de 2021. Atualizado há 2 meses. Arte/Forbes. Eduardo Saverin, Jorge Paulo Lemann e Alceu Elias Feldman lideram em fortuna nos seus estados de nascimento. LL. A mais a divisão geográfica dos super-ricos brasileiros acompanha a participação dos estados do país na formação do PIB, Produto Interno Bruto. Não por acaso, São Paulo, responsável por 31% do PIB nacional, possui 128 bilionários, o maior contingente entre os 315 nomes elencados no ranking da Forbes deste ano, que leva em conta o local de nascimento dos integrantes, e não a residência atual. Outros 13 estados marcam presença na lista, com destaque para Santa Catarina, 40 bilionários, Rio de Janeiro, 37 bilionários, Minas Gerais,
29 bilionários, Rio Grande do Sul, 19 bilionários, e Ceará, 17 bilionários. Leia mais. As 10 mulheres mais ricas do Brasil no seleto grupo dos super ricos. Muitos são os que deixaram seus estados de nascimento ou até mesmo o país. Esse é o caso de Eduardo Saverin, nascido em São Paulo, mas que atualmente mora em Singapura. Ele tem fortuna estimada pela Forbes em R$ 97,5 bilhões. Outro que vive fora do país é Jorge Paulo Lemann, que ocupa o segundo lugar no ranking geral e é estimado como a pessoa mais rica do Rio de Janeiro. Aos 81 anos, o empresário mora na Suíça e tem patrimônio estimado em R$ 96,5 bilhões. Inscreva-se para receber a nossa newsletter ao fornecer seu e-mail. Você concorda com a política de privacidade da Forbes Brasil? A região norte do país é representada por apenas um bilionário. Samuel Barata, nascido no Pará e dono da maior fatia do conglomerado Drogarias Pacheco. Ele tem fortuna estimada em R$ 8 bilhões pela Forbes e está no 61º lugar no ranking. A lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes norte-americana, tendo a participação em empresas listadas em bolsas de valores como principal fonte de informação. A data de corte da apuração do patrimônio foi o fechamento do primeiro semestre de 2021, ou seja, 30 de junho. A 89ª edição da revista Forbes já está disponível para download no aplicativo com a versão completa da exclusiva lista de bilionários brasileiros. Veja a seguir quem são os mais ricos de cada um dos estados brasileiros representados na lista de 2021. Eduardo Saverin Nascimento, São Paulo. Posição no ranking. 1. A patrimônio. R$ 97,5 bilhões. Idade. 39 anos. Fonte da fortuna. Facebook. Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, ultrapassou Jorge Paulo Lemann e se instalou na liderança dos brasileiros mais ricos do mundo na carona da disparada das ações da rede social nos últimos meses. Em um ano, a cotação do Facebook na Nasdaq encorpou cerca de 40%, levando a empresa a ultrapassar pela primeira vez a histórica marca de $1 trilhão de valor de mercado, em junho último. Graças a esse salto no valor da companhia, Saverin também ingressou no panteão dos 100 homens mais ricos do mundo. Residente em Singapura desde 2012, ele mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Seu raio de ação se concentra principalmente na Ásia e nos Estados Unidos. Em 2020, ele fez seu primeiro investimento na América Latina. $15 milhões na YellowChat, startup mexicana que desenvolve inteligência artificial para atendimento a clientes. GT Imagens. Jorge Paulo Lemann Nascimento, Rio de Janeiro. Posição no ranking. 2. A patrimônio. R$ 96,5 bilhões. Idade. 81 anos. Fonte da fortuna. Banco Garantia. Brahma. Apesar da alta de 6% em seu patrimônio, Lemann ficou novamente na segunda colocação entre os maiores bilionários brasileiros,
agora ultrapassado por Eduardo Saverin. Por meio do fundo de investimentos 3G Capital, Lehman é acionista controlador da gigante cervejeira Ambev, além de deter participações em conglomerados internacionais como Kraft Heinz e Restaurant Brands International, Burger King e Tim Hortons. No Brasil, seu império inclui Lojas Americanas e São Carlos Empreendimentos. Nesta última empresa, um destaque entre os acionistas são os filhos de Lehman, assim como os filhos de seus sócios Marcel Teles e Carlos Sicupira. Fundação Estudar/Divulgação ao seu Elias Feldman Nascimento. Santa Catarina. Posição no ranking. 10 a patrimônio. R$30, 5 bilhões idade. 71 anos. Fonte da fortuna. Fertipar formado em agronomia. Feldman é fundador da Fertipar, responsável por uma robusta fatia de 15% do mercado nacional de fertilizantes. Ele controla 85% da companhia, que tem mais de 2.100 colaboradores. O grupo gerencia atualmente uma holding com 14 empresas voltadas ao agronegócio. Arte/Forbes Cândido Pinheiro Corem de Lima Nascimento. Ceará. Posição no ranking. 14 a patrimônio. R$21 bilhões idade. 75 anos. Fonte da fortuna. Apvida médico oncologista, Cândido fundou a prestadora de serviços de saúde Apvida em 1979. Em 2018, abriu capital como uma demanda 6 vezes maior que o previsto. Com forte atuação no Norte e Nordeste, fechou 2019 com receita líquida de R$5,6 bilhões, alta de 23% frente ao ano anterior. Em agosto último, o CAD aprovou a compra do Grupo São José por R$320 milhões. Como maior acionista, o médico viu seu patrimônio saltar 37%. Divulgação Rubens Menin Teixeira de Souza e Família Nascimento. Minas Gerais. Posição no ranking. 15 a patrimônio. R$18, 9 bilhões idade. 65 anos. Fonte da fortuna. MRV. A maior parte do patrimônio de Rubens Menin vem de sua participação na construtora MRV, cofundada por ele em 1979, em Belo Horizonte. Em 2011, a investidora norte-americana Starwood Capital comprou 33% da MRV Lo, braço logístico do grupo. A família também é sócia fundadora do Banco Inter, que fez IPO em 2018. Rubens é fundador e dono da CNN Brasil. Arte/Forbes Joesley Wesley Mendonça Batista Nascimento. Goiás. Posição no ranking. 24 a, empate, patrimônio. R$13,95 bilhões, cada, idade. 51 anos. Fonte da fortuna. JBS Filhos de José Batista Sobrinho, fundador da JBS. Os irmãos Joesley e Wesley são os acionistas controladores da companhia por meio da JF Investimentos. Arte/Forbes Blairo Borges Maggi Nascimento. Paraná. Posição no ranking. 46 a, empate, patrimônio. R$10,
4 bilhões idade. 65 anos. Fonte da fortuna. Sementes Maggi Blairo, filho de Lúcia Borges Maggi, controla a gigante agrícola Maggi, criada por André Antônio Maggi, 1927-2001, ao lado de sua irmã e parentes. Com sede em Cuiabá, a companhia tem negócios de navegação e energia e fazendas de grãos. Blairo já foi governador do Mato Grosso 2 vezes, 2003, 2010, senador, 2011, 2019, e ministro da Agricultura no governo Michel Temer. Arte/Forbes Samuel Barata e família Nascimento. Pará. Posição no ranking. 61. Empate. Patrimônio. R$ 8 bilhões idade. 90 anos. Fonte da fortuna. Drogarias Pacheco. Economia sim, economia. A maioria dos bilionários brasileiros nasceu em SP, mas mais ricos são do Rio os bilionários Jorge Paulo Lemann, à esquerda, Eduardo Saverin, centro, e Abílio Diniz imagem. Arte/UOL do UOL, em São Paulo 3 de setembro de 2015, 6 atualizada em 3 de setembro de 2015, 11,37 dos 160 brasileiros que têm mais de R$ 1 bilhão, a maioria nasceu no estado de São Paulo. São 68 paulistas no ranking de bilionários da revista Forbes Brasil. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, com 24 bilionários. Porém, o Rio é o estado de origem daqueles com as maiores fortunas. Entre os 20 mais ricos do país, 11 nasceram em território fluminense. Rio. 11 no topo do ranking entre os mais ricos do país. Nascidos no Rio de Janeiro, está o trio de investidores Jorge Paulo Lemann, do ranking, com patrimônio de R$ 83,7 bilhões. Marcel Herman Teles, 13º lugar, com fortuna de R$ 42,26 bilhões. E Carlos Alberto Sicupira, 4º lugar, com R$ 36,93 bilhões. Eles são sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que possui marcas como Budweiser, Burger King e Innis. No Brasil, são donos da Ambev, fabricante de cervejas como Brahma, Skol e Antártica. Outro trio do Rio de Janeiro no topo da lista de bilionários são os irmãos João Roberto, José Roberto e Roberto Irineu Marinho, filhos do fundador da Rede Globo, Roberto Marinho. Os três aparecem empatados no 5º lugar do ranking, com patrimônio estimado em R$ 23,8 bilhões cada. Os irmãos Moreira Salles também nasceram no Rio e estão entre os 20 mais ricos do país, empatados na 17ª colocação, com R$ 7,45 bilhões. Fernando Roberto, João, Pedro e Walter Júnior são herdeiros de 2 dos negócios mais valiosos do país. O Unibanco, que se juntou com o Itaú, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, que produz ferro-nióbio. O banqueiro André Esteves, presidente e sócio do Banco de Investimentos BTG Pactual, é outro fluminense entre as maiores fortunas do Brasil. Com R$ 9,07 bilhões, ele aparece como o 13º mais rico do país. SP
Mais ricos são Abílio e Saverin, apenas dois, nascidos em São Paulo, aparecem no top 10 entre os bilionários. O primeiro é o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, que ocupa a 8ª posição do ranking. A fortuna dele é estimada em R$ 17,53 bilhões. No 10º lugar, o segundo paulista da lista é Abílio Diniz, filho do fundador do Grupo Pão de Açúcar, do qual foi afastado em 2012, e acionista do Carrefour. O empresário também é presidente do Conselho de Administração da Brasil Foods, BRF, dona da Sadia e Perdigão. Seu patrimônio é de R$ 12,83 bilhões. Minas Gerais é o estado com mais bilionários. O terceiro estado brasileiro que mais produziu bilionários é Minas Gerais, 15 no total. O mais rico entre os mineiros é Aloísio de Andrade Faria, 14, com patrimônio estimado em R$ 8,45 bilhões. O empresário é herdeiro do antigo Banco Real, que foi vendido ao holandês ABN AMRO, e fundou o Grupo Alfa, dono do Banco Alfa, da CIC e dos hotéis Transamérica. 9 bilionários nasceram no Rio Grande do Sul, 7 em Goiás e 5 no Paraná e no Ceará. Santa Catarina e Pernambuco deram origem a 4 bilionários cada. 3 são da Bahia, incluindo Marcelo Odebrecht, membro da família que dá nome à empreiteira e preso na Operação Lava Jato. Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Norte são os locais de nascimento de um bilionário cada. Nenhum nasceu na região norte do Brasil. Há, ainda, 10 bilionários nascidos em outros países e naturalizados brasileiros. Veja o estado onde nasceram os bilionários brasileiros: São Paulo, 68 Rio de Janeiro, 24 Minas Gerais, 15 Rio Grande do Sul, 9 Goiás, 7 Ceará, 5 Paraná, 5 Pernambuco, 4 Santa Catarina, 4 Bahia, 3 Espírito Santo, 1 Paraíba, 1 Rio Grande do Norte. 10 nasceram fora do país e foram naturalizados brasileiros. 3 não informam local de origem. Goiás ganha mais bilionários. O estado de Goiás foi o que mais ganhou bilionários nos últimos 12 meses até julho. O número chegou a 7 graças ao desmembramento da família Batista, herdeira do grupo JBS, dona das marcas Friboi e Seara. Os irmãos Joesley, Valéry, Vanessa, Viviane e Wesley Batista Mendonça aparecem empatados no 54º lugar do ranking, com patrimônio de R$ 3,60 bilhões cada. Os outros 2 goianos na lista são João Alves de Queiroz Filho, 52º lugar, com R$ 3,76 bilhões, controlador da Hipermarcas, fabricante de remédios e produtos de higiene pessoal, e Marcelo Henrique Limírio Gonçalves e família, 126, com R$1,41 bilhão, ex-dono do laboratório Neoquímica, vendido a Hipermarcas em 2009. Uma versão anterior deste texto informava, erroneamente, que a Hipermarcas fabrica remédios e produtos de limpeza. A informação foi corrigida.
Conheça alguns bilionários no ranking da Forbes Brasil. Finanças Brasil tem 40 novos bilionários em 2021, diz Forbes. Veja a lista. Eduardo Luiz Saverin, crédito. Divulgação /Facebook, da redação 29 de agosto de 1921, 11:21, atualizado em 29 de agosto de 1921, 11:22. O Brasil tem 40 novos nomes na lista da Forbes de bilionários, em 2021. Apesar da pandemia e da crise econômica, o mercado de capitais foi aquecido, favorecendo o grupo dos super ricos. O brasileiro mais rico entre os novatos é Marcelo Rodolfo, de 52 anos, com um patrimônio estimado em R$ 7,54 bilhões. A maior parte do acumulado é pela participação na Blau Farmacêutica. Outro novato é Israel Fernandes Salme, de 33 anos, com um valor de R$1,15 bilhão, pelas ações em sua empresa de cashback, Amélios. Mais startup de carros elétricos. Rivian busca avaliação de os $70.180 bi em IPO, diz fonte. O ranking abriu espaço ainda para Pedro Paulo Chiamulera, de 57 anos, ex-atleta e cientista da computação. Chiamulera, que conquistou R$2,53 bilhões, já competiu em Olimpíadas e lidera a Clearsale, empresa antifraude. O principal acionista da DOTS, Roberto Saad Chad, principal acionista da DOTS, também é novato, com um acumulado de R$1,53 bilhão. Para serem considerados, os bilionários precisam ter companhias listadas em bolsas de valores como principal fonte de informação. O levantamento foi baseado no fechamento do primeiro semestre de 2021. O patrimônio combinado dos bilionários do Brasil seria de R$1,9 trilhão. Veja a lista de bilionários da Forbes. 1. Eduardo Luiz Saverin. Idade: 39 anos. Patrimônio: R$97,5 bilhões. Origem da fortuna: Facebook. 2. Jorge Paulo Lemann. Idade: 81 anos. Patrimônio: R$96,5 bilhões. Origem da fortuna: Ambev, Banco Garantia. 3. Marcel Herman Teles. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$64,5 bilhões. Origem da fortuna: Ambev, Banco Garantia. 4. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$49,5 bilhões. Origem da fortuna: Ambev, Banco Garantia. 5. Rubens Ometo Silveira Melo. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$46 bilhões. Origem da fortuna: Cosan. 6. André Santos Esteves. Idade: 52 anos. Patrimônio: R$39,5 bilhões. Origem da fortuna: Banco BTG Pactual. 7. Vicky Sarfati Safra. Idade: 68 anos. Patrimônio: R$37 bilhões. Origem da fortuna: Banco Safra. 8. Alexandre Bernier da Costa. Idade: 54 anos. Patrimônio: R$36,5 bilhões. Origem da fortuna: 3G Capital. 9. Jacob, Esther, Alberto e David Safra. Idade: 45, 43,
41 e 36 anos. Patrimônio: R$ 35, 5 bilhões. Origem da fortuna: Banco Safra. 10. Alceu Elias Feldman. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$ 30, 5 bilhões. Origem da fortuna: Fertipar. Veja também mais como podcasts podem ajudar na educação financeira do brasileiro. Mais mistério: mulher descobre que não é a mãe biológica de seus próprios filhos. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais Chef Playmate cria receita afrodisíaca para o dia do orgasmo. Mais Mercedes-Benz Sprinter ganha versão motorhome. Mais anorexia, um transtorno alimentar que pode levar à morte. Mais Agência dos Estados Unidos alerta: nunca lave carne de frango crua. Mais Yasmin Brunetti quebra o silêncio. Mais tubarão é capturado no mar com restos de jovens desaparecidos no estômago. Mais veja quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do MasterChef. Mais leilão de carros e motos tem desde Kombi a Nissan Frontier 0km. Quer receber notícias da Isto É Dinheiro no seu e-mail? Inscreva-se na newsletter. Concordo com as práticas descritas na política de privacidade. Tópicos: bilionários, Estados Unidos, bilionários, Índia, Blau Farmacêutica, Brasil, China, Eduardo Luiz Saverini, Estados Unidos, Forbes, Fortunas, Israel, Fernandes, Salmei, Jorge Paulo Lemann, Marcelo Rodolfo Amélios. Pessoa mais rica do Brasil, pessoas mais ricas do mundo. Quantos bilionários tem a China? Quem é o homem mais rico do Brasil? Quem é o homem mais rico do mundo? Ranking Forbes. Lista cresceu. Sul tem 11 nos bilionários da Forbes. 9 de setembro de 2013. 15 o paranaense Norberto Odebrecht e o gaúcho Lírio Parisotto continuam os mais ricos da região. Raul Randon é presença nova na lista 2013 da Forbes. Foto. Divulgação. Tamanho da fonte. A lista 2013 dos bilionários brasileiros da revista Forbes cresceu e trocou de líder. Sai Eike Batista e entra Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital. Para a região sul, a relação de bilionários também aumentou. De 9, 7 gaúchos e 2 paranaenses, o número pulou para 11, com 8 gaúchos e 3 do Paraná. O investidor Lírio Parisotto permanece como o gaúcho melhor colocado no ranking, com R$4,19 bilhões, no 36º lugar. Em seguida, o banqueiro Júlio Bozano guardou seu lugar como o 39º mais rico do país, com R$3,99 bilhões. Também do Rio Grande do Sul, os irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelli, da Vulcabras Grendene, ficaram em 51 e 56, com fortunas de R$2,82 bilhões e R$2,31 bilhões, respectivamente. Dos repetentes gaúchos, Jorge Gerdau Joan Peter figura na 74ª colocação, com R$2,10 bilhões, e os Birman, o pai Anderson e o filho Alexandre, da Arezzo, aparecem no 85º lugar, com R$1,67 bilhão. Hermes Gazola, da Puras, é o 106º colocado, com uma fortuna de R$1,20 bilhão. Na 104ª posição, Raul Randon é o estreante do estado na lista, com uma fortuna de
27 bilhão. Já do Paraná, Norberto Odebrecht segue absoluto como o mais rico do estado, e da região sul, na 9ª colocação, com uma fortuna de R$ 1 bilhões. Estreante, Lúcia Borges Maggi vem em 38º lugar, com R$ 1 bilhões na conta. Também paranaense, Carlos Vizardi Martins, dono da rede de escolas de idiomas que leva seu sobrenome, continua na lista, acumulando R$ 13 bilhão e ficando na 109ª posição. Assim como no ano passado, Santa Catarina não conta com nenhum representante na listagem, e a grande maioria dos bilionários se concentram na região sudeste, principalmente em São Paulo. No segmento de tecnologia, o único representante brasileiro segue sendo o paulista Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, com uma fortuna de R$ 5,64 bilhões, em 24º lugar na lista. Confira a lista completa neste link. Leandro Souza, editor na Canaltech. Primeiro enviar por e-mail. Comunique um erro. Bilionários. Forbes lista Lírio Parisotto. Comentários. Veja também Forbes 5 gaúchos entre bilionários brasileiros. O investidor Lírio Parisotto ocupa a melhor colocação entre os gaúchos, em 26º lugar. Paraná também registra 2 nomes na lista. Bloomberg diz Lehman, único brasileiro nos 50 mais influentes, atolou Randon cai no lucro e culpa a economia lenta. A fabricante caxiense teve queda de 69% no lucro no 4º trimestre de 2012, em relação a 2011, ficando em R$15,6 milhões. Receita líquida caiu 2,7% e foi de R$1,005 bilhão. Oracle Opanivoro de Odebrecht. Rumo aos $200 bilhões. Empresa quer aumentar faturamento em 8 vezes, e terá papel de destaque no projeto. Sales. Ricos e sem MBA. Um estudo publicado na revista americana Business Week, realizado pela consultoria Equilar, analisou a ligação entre os salários dos executivos e sua formação. A pesquisa concluiu que a experiência profissional pode contar mais do que um MBA para obter sucesso nos negócios. Gestão CEO da Dudalina é 6A no ranking Forbes. Lista Forbes elege a ADP entre as mais inovadoras. Powerful Women. Dilma é capa da Forbes. A presidente do Brasil figura na capa e mantém a 3ª colocação no ranking. E consulting e varejo online deve chegar a R$43 bilhões em 2013. Economia freada. Receita da Randon cai 15,7% para R$322,6 mil. Queda acompanha o momento da economia do país, que, segundo o Serasa Experian, teve no US12 o pior crescimento em 3 anos, 0,7%. Economia Negócios. Saiba quem são os 10 maiores bilionários brasileiros. Segundo a lista da Forbes, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, ocupa o 1º lugar da lista. Em seguida, está Jorge Paulo Lemann, do 3G Capital. Por dia 30 de agosto de 2021, 15:03 atualizado. Há 2 meses. Eduardo Saverin, cofundador do Facebook,
Está em primeiro lugar na lista de bilionários brasileiros da Forbes. Foto: Roslan Raman/FP/Arquivo Brasil registrou um número recorde de novos bilionários em 2021, com 42 novos afortunados a mais do que no ano anterior, de acordo com lista divulgada pela revista Forbes Brasil. Ranking de bilionários da Forbes tem 11º estreantes do Brasil. Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo. Veja os primeiros do ranking global. No primeiro lugar do ranking está Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Em julho, ele tornou-se o brasileiro mais rico na lista de bilionários da Forbes, com fortuna estimada de $19,4 bilhões. Na ocasião, ele ultrapassou o empresário e investidor Jorge Paulo Lemann, do 3G Capital, que detém $19 bilhões, e agora ocupa o segundo lugar. A publicação listou 315 nomes de empresários de diversos setores, da logística e infraestrutura à saúde e seguros. Juntos, os bilionários brasileiros acumulam patrimônio de R$1,9 trilhão em 2021, segundo a Forbes. Veja quem são os 10 maiores bilionários brasileiros na lista da Forbes. 1. Eduardo Luiz Saverin. Idade: 39 anos. Patrimônio: R$97,50 bilhões. Origem da fortuna: Facebook. 2. Jorge Paulo Lemann. Idade: 81 anos. Patrimônio: R$96,50 bilhões. Origem da fortuna: Banco Garantia, Brahma. 3. Marcel Herman Teles. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$64,50 bilhões. Origem da fortuna: Banco Garantia, Brahma. 4. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$49,50 bilhões. Origem da fortuna: Banco Garantia, Brahma. 5. Rubens Ometo Silveira Melo. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$46 bilhões. Origem da fortuna: Cosan. 6. André Santos Esteves. Idade: 52 anos. Patrimônio: R$39,50 bilhões. Origem da fortuna: Banco Pactual. 7. Vitki Sarfati Safra. Idade: 68 anos. Patrimônio: R$37 bilhões. Origem da fortuna: Banco Safra. 8. Alexandre Bernier da Costa. Idade: 54 anos. Patrimônio: R$36,50 bilhões. Origem da fortuna: 3G Capital. 9. Jacob Safra, David Safra, Alberto Safra e Esther Safra. Idade: 45 anos, 36 anos, 41 anos e 43 anos. Patrimônio: R$35,50 bilhões. Origem da fortuna: Banco Safra. 10. Alceu Elias Feldman. Idade: 71 anos. Patrimônio: R$30,50 bilhões. Origem da fortuna: Fertipar. Abrir menu principal. Pesquisar. Novembro é o mês asiático da Wikipédia. Participe dos concursos VAN e ganhe cartões postais da Ásia. Ajuda-nos com as traduções.
Lista das pessoas mais ricas do Brasil. Artigo de lista da Wikimedia. Língua: descarregar PDF, vigiar, editar. Esta é a lista dos bilionários brasileiros de acordo com a revista Forbes. A listagem foi originalmente divulgada em 2019, mas os dados incluídos abaixo foram atualizados em julho de 2021. Uma lista: Eduardo Saverin em 2012, Luísa Helena Trajano em 2013, Abílio Diniz em 2016, Guilherme Peirão Leal em 2010. Dados de julho de 2021. A nome Fortuna, USD e da Fonte da Riqueza. Fontes 1. Eduardo Saverin 19,3 bilhões 39. Facebook 2. Jorge Paulo Lemann 19,1 bilhões 82. Abinbev 3G Capital e outros 343. Jorge Mou Filho 13,1 bilhões 76. Redditor 54. Marcel Herman Teles 12,7 bilhões 71. Abinbev 3G Capital e outros 65. Carlos Alberto Sicupira 9,8 bilhões 73. Abinbev 3G Capital e outros 76. André Esteves 8,2 bilhões 53. BTG Pactual 87. Família Safra Nota 1 7,6 bilhões. Banco Safra 98. Alexandre Bering 7,3 bilhões 543. G Capital bilhões 71. Fertipar 11,10. Luísa Helena Trajano 5,1 bilhões 72. Magazine Luiza 12,11. Luiz Frias 4,9 bilhões 57. Grupo Folha, UOL, PagSeguro 13,12. Cândido Corem de Lima 3,9 bilhões 74. Apvida 14,13. Franco Bittar Garcia 3,4 bilhões 37. Magazine Luiza 15,14. Joesley Batista 3,4 bilhões 49. JBS 16,15. Wesley Batista 3,4 bilhões 48. JBS 17,16. Rubens Menin 3,4 bilhão 64. MRV Engenharia, CNN Brasil 18,17. Walter Faria 3,2 bilhões 65. Grupo Petrópolis 19,18. Abílio Diniz 3,1 bilhões 84. Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, BRF 2019. Antônio Luiz Seabra 3 bilhões 78. Natura, Avon 21,20. Luciano Hang 2,9 bilhões 58. Avan 22,7 bilhões 73. Amil, Dasa 23,22. José João Abdala Filho 2,7 bilhões 75. Banco Clássico, Eletrobras, Semig 24,23. Pedro Moreira Salles 2,7 bilhões 62. Etal, CBMM 25,24. Carlos Sanchez 2,7 bilhão 58. EMS 26,25. Fernando Moreira Salles 2,6 bilhões 74. Etal, CBMM 27,26. João Moreira Salles 2,6 bilhões 59. Etal, CBMM 28,27. Walter Moreira Salles 2,6 bilhões 59. Etal, CBMM 29,28. Guilherme Benchimol 2,6 bilhões 45. XP Inc. Notícias, esporte e entretenimento, veículos, imóveis, saúde plena, TV Alterosa, parceiros, início, BH News de BH.
dono da CNN Rubens Menem, já é mais rico que donos da Globo, diz Forbes por Felipe Pelágio, 7 de abril de 2021. A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 06, a lista atualizada das pessoas mais ricas do mundo e quanto valem as suas fortunas. Em primeiro lugar continua Jeff Bezos, dono da Amazon, com 177 bilhões de dólares, o que equivale a R$ 991 bilhões. O empresário Rubens Menem, dono da construtora MRV, do Banco Inter e da emissora CNN, entrou na lista dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, feito pela revista financeira Forbes. O dono da CNN Brasil ocupa 1.444º lugar da lista, com 2,2 bilhões de dólares, cerca de R$ 3 bilhões. Advertidamente já os três herdeiros de Roberto Marinho, fundador das organizações Globo, hoje Grupo Globo, aparecem na 1750ª posição. Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho têm fortuna de 1,8 bilhão de dólares, o que equivale a R$ 10 bilhões, cada um, menos do que Rubens Menem. Eles só são mais pobres, porém, quando comparados individualmente. Juntos, têm quase 3 vezes mais dinheiro. Advertidamente outros brasileiros famosos que estão no ranking são a empresária Luísa Trajano, do Magazine Luiza, com 5,3 bilhões de dólares, R$ 29,7 bilhões, o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, dono de 2,7 bilhões de dólares, R$ 15,1 bilhões. E o cineasta Walter Salles, do Filme Central do Brasil, herdeiro da instituição financeira, com 2,3 bilhões de dólares, R$ 12,8 bilhões.